Queridos amigos e amigas do nosso Momento Redenção, estamos mais uma vez aqui para estudo em torno das obras de Allan Kardec e desta vez nós escolhemos um tema constante de O Livro dos Espíritos, no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, o item 7, Progressão dos Espíritos. E nós vamos então refletir sobre esse tema no nosso encontro de hoje. Vamos então erguer nossos pensamentos a Deus, juntos, unidos neste mesmo propósito, rogando a Ele e a Jesus, o nosso maior amigo, que possa facilitar-nos a exposição e, em igual medida, o entendimento dos amigos e amigas que conosco estarão neste encontro. Que a Tua paz, Jesus, alcance todos os lares, fortaleça os corações, acerene as mentes, para que possamos seguir com coragem, com fé revigorada, com força e com otimismo, por que não dizer, já que a nossa lei, a lei que nos rege o processo reencarnatório, é a lei de progresso. Que possamos então extrair os melhores entendimentos e os melhores ensinamentos do estudo que Kardec nos propicia através deste capítulo de O Livro dos Espíritos. Que assim seja. Nós vamos então tratar desse tema do item 7, Progressão dos Espíritos, que compreende as questões 114 até 127. Ainda que não chegamos ao final, a ideia é que possamos aproveitar o estudo neste intercurso, né? Que esse percurso seja tranquilo e de bom entendimento para todos nós. Kardec então inicia lá com a pergunta de número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se, né? Já nasce bom ou mal? É da natureza isso? Ou são eles que procuram melhorar-se? E a resposta que ele obtém: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. E aí nós vamos acompanhando lá pela escala espírita, né? E vamos ter uma compreensão bastante razoável dessa resposta recebida por Allan Kardec. Os espíritos mesmos se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Questão 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Progressivamente. Há um avanço gradual. Pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Então, esse progresso, esse esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, para quê? Com que finalidade? Primeiro, pelo conhecimento da verdade. E para quê? Para os aproximar de Deus, para os aproximar dele, né? A felicidade eterna
e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Então, não há nenhuma lógica em se supor, segundo as proposições rustenistas que invadiram a história do Espiritismo codificado por Allan Kardec, não há uma proposição verdadeira de espíritos puros decaindo, logo regredindo para então passarem a reencarnar, o que se consubstanciaria num absurdo com a lei de progresso. A lei de Deus é progressiva. A lei de Deus é progressiva. Não há retrocesso na lei de Deus. Segue a resposta. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, esses são os espíritos que se rebelam no caminhar da própria vida, das diversas reencarnações, vão, ao invés de acatarem a proposição e a partir delas buscarem o que se pode melhorar, seja na vida, no dia a dia, nas ações com o outro, na lide com o semelhante, em vez de fazerem assim, se rebelam. E se rebelam de que maneira? Procuram contraditar com violência, respondendo com violência. Procuram contraditar assumindo, assambarcando o bem como se lhes fora possível burlar a lei de Deus, que é essa lei progressiva que dá a cada um segundo as suas obras. Então, toda vez que há rebeldia quanto a isso, há um retardamento no seu avanço, mas não uma retrogradação, porque o que se aprende não se perde, o que se sabe não se esquece. 115A. Segundo isto, os espíritos, na sua origem, se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, mas, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam, ao percorrer as diferentes fases da vida. Então, olha, porque o que nós cada vez nos encantamos mais, a cada dia, é em descobrir esse Allan Kardec presente aqui, presente na elaboração dessas questões. Olha com que primor Allan Kardec faz essa inquirição na 115A, que é um complemento da 115. Na 115 ele pergunta, uns espíritos foram criados bons e outros maus? E na complementariedade dessa pergunta, após a resposta recebida, ele faz a 115A. Segundo isto, então, segundo esse esclarecimento que os espíritos dão, na sua origem, se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, mas, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam, ao percorrer as diferentes fases da vida. E a resposta, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Então veja que beleza, né? A comparação, responde os espíritos a ele, a comparação que Kardec faz é muito justa, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Veja que essa resposta nos remete novamente ao equívoco, à mistificação rusteniana, quando propõe que os espíritos são criados puros e porque faliram, vêm encarnar-se nos mundos materiais. Olha o que está dito aqui nesse momento de extrema importância. Sim, a comparação é justa.
a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Ora, se esses caras fossem já perfeitos, não se rebelariam, porque a perfeição pressupõe pleno saber. Como alguém perfeito vai se rebelar contra o seu Criador? É, no mínimo, incoerente. No mínimo, incoerente. Que o perfeito é aquele que tudo sabe. É aquele que alcançou o saber pleno de moralidade e inteligência. Então, não se sustenta essa incoerência absurda que quer se bater com a lógica kardeciana, com o raciocínio daquele que foi nomeado como o bom senso encarnado. Não pelo personalismo, mas por essa habilidade, por essa capacidade de raciocínio, de compreensão, de elevação, de possibilidades tão claras de nos esclarecer os espíritos ainda retardatários como nós, não é? Depende da sua docilidade, mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. 116. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? E a resposta é não. Todos se tornarão perfeitos e, em alcançando a perfeição, jamais retrogradarão. Jamais retornarão ao seu primarismo. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? E a resposta: certamente. Depende de cada um de nós. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Questão 118. Os espíritos podem degenerar? E a resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Mais claro do que esta resposta recebida por Allan Kardec não pode haver. 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Perdão. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? É a pergunta de número 119. E a resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo.
Então vejamos que como essa questão nos remete a uma reflexão um pouco mais profunda do que o comum. Porque veja, olha a resposta como vai se dando, especialmente aqui. Onde estaria o mérito sem luta? De outro lado, olha que importância isso tem, amigos e amigas. A desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Então, nós vamos observar que essa desigualdade ela vai fazer todo sentido para quê? Porque aqueles de nós que estamos mais abaixo na compreensão moral, vamos estar misturados com aqueles outros que já têm uma maior compreensão dessa maior clareza dessa moralidade de que se fala. Por isso, os meus eventuais erros serão corrigidos no dia a dia por esses, ou os exemplos mais moralizados destes contagiarão a esses como eu, ainda no nível menos avançado dessa moralidade. Aí então, a minha necessidade de submissão, no sentido de reconhecer como o outro age melhor e procurar seguir estes exemplos, bem como há para aquele que já tem essas conquistas, demonstrar a sua fraternidade, a sua solidariedade, a sua empatia para conosco, que ainda não alcançamos esse mesmo nível de moralidade. Então, nós vamos nessa roda dos diferentes, nessa grande irmandade dos iguais, porém distintos, porque é essa diversidade entre nós no avanço, na consciência moralizada ou não, quanto mais ou menos moralizado estiver, vai fazer diferença, mas essa mistura nesse grande caldeirão nos grupos sociais em que somos alocados, vai possibilitar exatamente isso, avançar no sentido de, olha lá, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Mas, falamos nós até agora, vamos agora ao que Kardec põe como um adendo, uma nota de esclarecimento maior para todos nós. Diz então Kardec: como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um uma possibilidade de se elevar ao posto supremo. Então, conquista é realizada por cada um, porque cada um de nós é um universo, né? Específico e particular, mas que neste grande todo, na reunião destes grandes grupos, ou desses grandes grupos, dessas grandes coletividades de espíritos reencarnantes neste ou em qualquer outro orbe, estão juntos no sentido de poderem se apoiar, serem espelhos uns para os outros, servirem de exemplos e de fortalecimento de alguma sorte. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta:
não pela fieira do mal, mas pela da ignorância, né? Quando nós não sabemos, agimos atabalhoadamente, agimos apenas com o instinto antes de chegar à fase superior do nosso entendimento. Quanto mais nos aproximamos da fase superior do nosso entendimento, menos o instinto grosseiro agirá, submetendo mais à razão e ao bom senso que nos deve gerir a caminhada. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E a resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes. Então, essa resposta vai de novo, porque Kardec sempre mexe naquilo que precisa ser mais esclarecido, não só para ele, mas para nós, os espíritas. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Já que ele perguntou lá antes e eles dizem, não, os espíritos foram criados bons ou maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Mas Kardec volta de outra maneira àquela pergunta, àquela questão, né? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E a resposta reitera a resposta dada na questão 115. E a resposta é: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade, vontade do próprio, vontade deles, de cada um deles, né? Questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Kardec sempre apurando o questionamento, né? Num raciocínio lógico, né? Que eles podem escolher? Podem, mas como é que podem eles escolher lá na origem se eles ainda não têm a consciência de si mesmos? Como é que eles vão ter liberdade de escolher entre o bem e o mal? Né? A pergunta é lógica, é raciocinada. E complementa a pergunta perguntando assim, há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para outro? Compreendemos, amigos e amigas, que beleza é o raciocínio de Allan Kardec? Não é um perguntador qualquer. Não é um perguntador qualquer. É alguém que se debruça sobre uma questão, analisa, pensa, reflete e, a partir das reflexões profundas, vem fazer as perguntas pertinentes, que suscitam respostas também muito claras e pertinentes, porque a percepção é que o sujeito que está a inquirir é um sujeito que está raciocinando com equilíbrio, com serenidade, com seriedade. E a resposta? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. E ela se dá gradualmente. Não haveria liberdade, continua a resposta, se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Porque olha como é que Kardec termina a pergunta. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro, ou seja, que o levaria mais para o bem ou mais para o mal? E a resposta, compreendendo a sabedoria da pergunta, vem sabiamente responder: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, ou seja, à medida que, ou seja, no processo de viver,
no processo de experimentar, no processo de fazer, de realizar e de observar os resultados das realizações, vai adquirindo essa consciência. Por isso que ele responde um pouco acima, dizendo que tem um momento que ele fala de que a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida, e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo, ou seja, a cada nova encarnação. Então, essa ideia desse princípio em que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, essa consciência de si mesmo é adquirida não numa existência, porque numa existência eu posso adquirir riqueza, fortuna, posso chegar a ser rei, mas na vida moral, no plano moral, não é assim. No plano moral, essa conquista se dá através ou a partir das diversas reencarnações. Então, é nesse proceder de vida aqui e no retorno ao plano espiritual em que podemos, então, ir avaliando a cada nova etapa as conquistas alcançadas, das observações, das ações que frutos geraram em nós. Quais foram as heranças? Quais são as heranças que vamos deixando para nós mesmos a cada nova reencarnação? E é a partir desta vivência ou destas vivências que então nós vamos criando o espírito adquire consciência de si mesmo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito, que seria essa causa estranha que Kardec pergunta. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? Seria ter ausência de livre-arbítrio, se houvesse uma obrigatoriedade disso ou daquilo. Essa é a genialidade do codificador, é a genialidade do fundador do Espiritismo como doutrina filosófica, que inquire com sabedoria. E segue a resposta. A causa não está nele. Então vamos lá, de novo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. E não aquela tentação da maçã, que a maçã é figurativa. O que é a maçã para nós? O que deve ser essa maçã para nós? É o anseio, o desejo de dar vazão ao nosso orgulho, à nossa prepotência, ao nosso egoísmo. Quando eu busco superar o outro pela violência, conquanto isso vai fazer parte do nosso aprendizado comum, nós estamos lançando mão da maçã. Nós estamos tomando para nós a maçã. Olha, eu não quero que ele coma, quem vai comer sou eu. Ela é minha, eu tenho todo o direito. É nesse momento que ele fala das influências que ele cede em virtude da sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Os que resistiram são aqueles que acolheram as experiências da vida e não revidaram, mas buscaram produzir melhor a partir dessas experiências, com resignação, com amor, com fraternidade, com empatia, com respeito, fazendo ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse ou fizesse para si. 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? E a resposta: dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que eu quis representar na figura de Satanás.
Foi o que eu quis, não, perdão, foi o que se quis representar na figura de Satanás. Então nós podemos pensar, lembrando do item que falava, que a gente comentava, que somos colocados todos, porque o que está dito aqui são onde estaria o mérito sem a luta. De outro lado, as desigualdades existentes entre eles é necessária a sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Nessa questão 119, nós vamos ver bem esse trabalho, ou melhor, como é que isso se dá, como é que esse contato se realiza. Porque, na realidade, quando eu estou de volta aqui, eu já trago as avaliações feitas até ali, até onde eu estive reencarnado, quais são as coisas que eu já tenho, que conquistas eu já tenho, que dificuldades eu ainda trago, e vou encontrar aqui alguns com as mesmas dificuldades, reencarnados, outros desencarnados, mas buscando me mobilizar então para os mesmos descaminhos em que eles se encontram, ou olhando-me, embora eu não esteja avançado, já estando mais avançado do que aquele que está despido do envoltório material terreno, que é o corpo físico, me vê e inveja a minha situação, que é paupérrima ainda, mas em comparação com a situação em que ele se vê, em que ele se encontra, porque esse é o nível de intimidade, é o nível moral em que o outro se encontra, ele olha para mim, ou olha para você aí, que está em casa, homem ou mulher, e vê em você alguém que já avançou demais, que enquanto ele carpe ainda de forma dorida as dificuldades que ele mesmo produziu, ou que talvez você ou eu tenhamos auxiliado na produção dessas dificuldades. Então ele vai ser aquele que vai ser o seu gladiador, né? Aquele que luta contra você, que quer te ver, como ele diz aqui, dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo e que ficam felizes de o fazer sucumbir, né? E a questão 122b. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? E a resposta: segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Porque a gente não fica livre das possibilidades obsessivas porque nos deram ou supuseram-nos com uma auréola de santo, mas sim porque conquistamos. Olha, segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Olha que coisa, né? Então não é Deus que livra, não, sou eu. É cada um de nós responsável por si mesmo. É cada um de nós cuidando do seu próprio avanço, cuidando de produzir para deixar para si heranças positivas, evidentemente positivas, que nos fortaleçam a caminhada, que nos elevem moralmente, porque é essa elevação moral que estabelece o distanciamento no sentido de não sermos alcançáveis pelos petardos de dificuldade emitidos por esse ou aquele. Não porque Deus livrou, mas porque nós não damos guarida, não há possibilidade vibratória, moral, para que sejamos atingidos por tal. Então essa é a ideia. Questão 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E a resposta é sensacional. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? E olha a resposta dura que recebe Allan Kardec. Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então ele recebe uma resposta dura quando inquire sobre por que por que Deus permite
que os espíritos possam seguir o caminho do mal, ele recebe uma resposta dura e depois um esclarecimento. Entretanto, poder dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. E a questão 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? E a resposta: sim, por certo, e constituem a grande maioria. Questão 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E a resposta: sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Porque é interessante essa ideia das eternidades, né? Porque para cada espírito o sofrimento, quanto mais longa a jornada, né? Quanto mais dor eu tiver, a eternidade, parece que eu sofro pela eternidade. Então essa referência, que os espíritos superiores fazem é muito interessante. Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. E Kardec põe um comentário mais esclarecedor ainda. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem, que essa é uma coisa extremamente interessante, né? E como isso se generaliza de tal sorte que nós, os espíritos comuns, quando estamos do outro lado da vida e temos a possibilidade de dar uma comunicação, nós trazemos essa ideia da eternidade, de eternidade da pena, porque é da nossa inferioridade ainda por falta de compreensão, né? 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito do que os outros aos olhos de Deus? Então essa pergunta também é de muito interesse para nós, né? Não interessa quem chegou primeiro, todos os que chegarem serão bem chegados, são amados do Pai, como o filho pródigo, não é? Tem menos mérito que os outros aos olhos de Deus? E a resposta: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E a resposta: são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. E Kardec faz um esclarecimento maravilhoso. Os espíritos que seguem sempre o princípio, o caminho do... Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são perfeitos. Vimos que importância tem isso? Vamos reler. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são perfeitos. Nem por isso são espíritos perfeitos, melhor dizendo. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição.
E aí nós, inclusive, voltamos a uma outra lógica equivocadíssima dos rustenistas, de modo geral, que costumam dizer, inclusive na palavra do próprio Emmanuel, que Jesus avançou em linha reta, o que é um absurdo, doutrinariamente falando. Olha o que está dizendo aqui Allan Kardec. Vamos rever, porque quem está dizendo não é Arlindo Ribeiro Mendes, não é o Zé, não é o João, é Allan Kardec. Na sua nota, essa é a pergunta. A pergunta é: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E a resposta: são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. E Kardec esclarece: os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Então, dizia eu, equívocos rustenistas apontam como Jesus tivesse feito uma encarnação, uma evolução em linha reta. Primeiro, quem é que estava lá para dizer isso? Qual é o espírito aqui na Terra, que fale aqui na Terra até este momento, que tenha know-how, que tenha saber para dizer como é que foi a evolução de Jesus, que com os 4 bilhões de anos que tem a Terra, ele já era Jesus. É ele quem preside a construção deste orbe, não é? É ele que é o zelador deste orbe. Quem é que tem esse saber de verdade? Aí a gente tem que raciocinar com alguma lógica, por mais rasteira que ela seja. Quem é que tem? Qual é o espírito aqui na Terra que tem envergadura para dizer isso ou aquilo sobre Jesus no seu processo evolutivo? Se quando Abraão, antes de Abraão ser, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Olha só. E as pessoas vêm dizendo esse tipo de bobagem que desvirtua o ensinamento kardeciano. Porque essa não é a lógica. Porque o que tornou perfeito não é a pureza plena, é a pureza plena na conquista através dos evos, das diversas reencarnações que ele também teve, antes de ser Jesus. Antes de chegar aqui na condição de nosso tutor, do nosso maior amigo, que vem para nos trazer uma exemplificação clara da palavra de Deus, das orientações divinas no sentido do nosso melhor transitar para reencontrar o Pai em espírito e verdade. Então fica se dizendo bobagens em nome da doutrina, contrariando a própria doutrina, porque não é isso que Kardec diz aqui. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à maturidade. Então, pegar uma criança porque ela é um gênio e achar que ela pode dirigir uma indústria é um pouco falta de noção mesmo, né? Então essa é a lógica. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital, de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Então, é preciso termos claro isso. Não há nenhum ser criado por Deus, entre os espíritos que somos, que tenha feito ou que possamos afiançar esse avanço na tal linha reta. Porque olha como ele diz, mesmo que seja um sujeito que só fez o bem, que só caminhou pelo bem, ele precisa viver, ele precisa reencarnar muito para aprender. E aprender tudo da vida, tudo que é necessário aqui e lá, para ter consciência clara da sua colaboração na obra da criação. Isso não é passível de
conversinhas. Essa é uma lógica. Essa é uma lógica estabelecida pelos espíritos superiores e trazida com muita clareza por Allan Kardec. Qualquer coisa que fuja disso não é espiritismo no sentido da doutrina codificada por Allan Kardec, na doutrina que nasce com o Livro dos Espíritos em 1857, filosoficamente falando. As bases filosóficas da doutrina surgem em 1857 com a edição de Livro dos Espíritos. Dentro desta lógica proposta em Livro dos Espíritos, não faz sentido, não é lógico. Mas enfim, que nós possamos rever esse estudo, rever esse item, que é o item 7 do Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 1 dos Espíritos, e o tema é a progressão dos Espíritos, que vai da questão 114 até a 127, que vale a pena ser visto. Deixamos aqui um fraternal abraço aos caríssimos companheiros que nos prestigiam sempre os trabalhos do Grupo Espírita Redenção, através do Momento Redenção. Agradecemos imensamente e um forte abraço, grande beijo em todos os corações. Graças a Deus.